Olá pessoal, então essa é a segunda parte do vídeo que eu postei anteriormente sobre Trisolares e a história da China. Só que eu percebi que essa segunda parte é muito mais segura para aqueles que não querem tomar spoiler da série de livros inteira. Portanto, eu decidi lançar essa parte separadamente. Se você tem algum conhecimento mais básico sobre os Trissolarianos, se você conhece pelo menos a história do primeiro livro e ou de qualquer uma das adaptações, apenas a primeira temporada delas, da adaptação chinesa e também da americana que está saindo pela Netflix, você já está seguro para assistir essa parte aqui. Então, se você viu o anterior completo, você já viu o que tem nesse vídeo. Ao contrário da anterior, que eu acabei spoilando todos os 3 livros e até mesmo um livro spin-off. Spoilers leves do segundo e terceiro, mesmo assim tem gente que não gosta, então é isso. Para maior contexto sobre a civilização trissolariana, sua história e a conexão com a China, o vídeo anterior é o ideal, para quem não liga muito para spoilers. Então vamos lá. O livro possui várias menções históricas. Por exemplo, ele inicia na Revolução Cultural. O Cixin Liu, em uma entrevista, falou que a Revolução Cultural do primeiro livro, na verdade, é uma parte bem pequena e sua ideia inicial era explorar bem mais do período da Guerra Fria como um todo. Então, iriam aparecer, além do Mao Tse-tung, Brezhnev, líder da União Soviética, e mais 2 presidentes americanos. Eu acho que seria bem interessante porque o segmento de história alternativa é bem presente na literatura de ficção científica e também no cinema e nas séries de TV. Por exemplo, nós temos o livro Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que mostra um cenário em que a Alemanha e o Japão venceram a Segunda Guerra e estão ocupando os Estados Unidos. Mais recentemente, temos também a série For All Mankind, da Apple, que mostra o cenário em que a União Soviética venceu os Estados Unidos na corrida espacial. Então eu acredito que seria bem interessante ver ele escrevendo algo do tipo, como foi sua ideia inicial para o problema dos 3 corpos. Mesmo assim, eu acho que ele deixou pra gente bastante conteúdo histórico, até mesmo fora das partes da Revolução Cultural, principalmente no que concerne à história de sua terra natal, a China, que é um dos países mais ricos em cultura e história. No jogo 3 corpos, certos elementos me chamaram bastante a atenção. Quando Wang entra no jogo, ele encontra 2 personagens, um dos quais diz ser Wendy Zhou e o outro servo dele. Eles também mencionam que Zhou Dishang está vivo nesse período, que seria, segundo eles, o período dos reinos combatentes. Wang até menciona que o rei Wendy Zhou não viveu no período dos reinos combatentes. Só que o jogo 3 corpos mistura vários elementos da história humana. Vamos dar uma olhada primeiro nas notas de problema dos 3 corpos sobre esses períodos. O período dos reinos combatentes se estendeu de 465 a.C. até 221 a.C., mas o rei Wendy Zhou governou muito antes, entre 1099 a.C. e 1050 a.C. Ele é considerado o fundador da dinastia Zhou, que derrocou a corrupta dinastia Shang. O rei Zhou Dishang governou entre 1075 a.C. e 1046 a.C. Foi o último rei da dinastia Shang, um notório tirano na história da China. O período dos reinos combatentes foi bem importante porque ele resultou na unificação da China em um grande império, sob o imperador Qin Shi Huangdi, que iniciou a dinastia Qin em 221 a.C. Mas agora eu quero olhar para a época que o rei Wendy Zhou e o rei Zhou Dishang viveram, lá no século 11 a.C. Como todos os estados históricos pioneiros, o Shang foi sustentado apenas pelo tributo de seus aliados súditos e pela guerra contra seus vizinhos.
Em 1046 a.C., um reino vassalo, o Zhou, rebelou-se contra eles. Como a história foi contada mais tarde pelos vencedores, o último rei do Shang, Dixin, foi tomado pela megalomania e pela crueldade, a ponto de seus próprios ministros e familiares se voltarem contra ele. Dixin também foi abandonado por seu irmão Weizi, que, como veremos, foi uma figura-chave na transmissão das tradições do Shang para gerações posteriores. Esse Dixin que o texto fala é o próprio Zhou de Shang, que aparece no jogo Três Corpos. O nome Zhou de Shang foi atribuído a ele posteriormente. Aonde eu quero chegar contando todos esses detalhes? Foi nessa época que começou uma das tradições mais importantes da cultura chinesa e que tem muito a ver com o problema dos três corpos, o mandato do céu. A tradição Zhou dizia que a decisão de se insurgir foi inspirada por um Tianmin, literalmente um sinal celestial que veio a ser interpretado como o mandato do céu, que todos os governantes chineses devem possuir. Descobertas recentes fixaram esse evento celestial com uma precisão impressionante. E qual é a conexão desse mandato do céu com três corpos? Bem, como é que os três solarianos percebem que vai começar uma nova era instável ou era caótica? Olhando para o céu e vendo os sinais. Quantas estrelas voadoras temos no céu agora? E assim começava uma nova era. Para os chineses era um tanto parecido. Se algo extraordinário estivesse acontecendo no céu, era sinal de que algo grandioso estava para acontecer. O governo dos Zhou, então, estava ligado ao céu. Um rei e sua dinastia só poderiam governar enquanto tivessem o céu a seu lado. Um rei que negligenciasse seus deveres sagrados ou que agisse como um tirano suscitaria o descontentamento do céu, perturbando a harmonia cósmica. A desordem se seguiria e a sociedade desceria ao caos. O grande medo da cultura chinesa ainda hoje. No final, o céu poderia retirar seu mandato e eventualmente revelar um novo mandato, geralmente por um sinal visível. Não é 100% semelhante ao que temos em Três Corpos, que os sinais marcavam cataclismas ambientais. Já no caso da China, muitas vezes marcam o início de conflito, mas eu acho muito emblemático que o primeiro personagem que Wang encontra é logo o rei Wen de Zhou, e é ele que ensina Wang sobre as estrelas voadoras. Quer mais semelhança? Olha só isso aqui. Uma conjunção datada de fevereiro de 1953 a.C. teria previsto o início da dinastia Xia. E a seguinte, em dezembro de 1576 a.C., marcou a ascensão dos Shang. A ocorrência posterior, em 1059 a.C., portanto, foi carregada de portentos, quando os 5 planetas apareceram no horizonte, com Mercúrio, Vênus e Marte, como uma estrela tripla, juntamente com Saturno e Júpiter. Essa imagem de uma estrela tripla lembram vocês de algum livro de ficção científica que vocês conhecem? Outra coisa muito interessante é que o sonho dos Trissolarianos era pelo menos prever essas catástrofes naturais, não é? Lá atrás, mais ou menos nos anos 2000 a.C., nós tínhamos diversas catástrofes acontecendo na China, mais especificamente na região do Rio Amarelo, onde tínhamos diversas enchentes. O próprio mito de fundação do Estado chinês trata de uma pessoa que conseguiu controlar um desastre natural. Nós estamos falando de Yu o Grande, também conhecido como o Domador do Dilúvio e aquele que controlava a enchente, que construiu diques e barragens sob o Rio Amarelo. Yu é um desses personagens lendários em que se discute muito a historicidade, se eles existiram ou não. Mas de qualquer forma, esta é a história de fundação do Estado chinês. É dito que o filho de Yu foi o primeiro rei da primeira dinastia da China. Apesar de que os Trissolarianos queriam era prever os desastres e não estavam pensando ainda em controlar, muito interessante nós vermos também essa conexão da fundação do Estado chinês com as catástrofes recorrentes no país e as catástrofes recorrentes em Trissolares.
Outra coisa interessante, a divisão entre eras caóticas e eras instáveis. Um assunto muito caro para a história em geral e talvez para a China em especial. No século XI tivemos um historiador chamado Sima Guang que falou algo muito interessante a respeito disso. Você verá nestas páginas, escreveu ele ao imperador, ao longo desses 1400 anos que a história da China tem sido de violência e desordem, na qual os períodos de boa ordem e harmonia foram curtos, menos de 300 em todo esse tempo, e mesmo assim não isentos de violência. A harmonia no Estado é, portanto, uma coisa muito difícil de estabelecer e precisa ser cuidadosamente mantida, uma vez que tenha sido alcançada. Também em trissolares, os períodos instáveis são muito mais curtos que os períodos caóticos. Se você pegar um livro de história, você vai ver muitas vezes as expressões período mais estável, período mais caótico, tempos mais caóticos, tempos mais instáveis, especialmente nos livros de história da China. Claro que aqui ele está falando de tempos em que temos conflitos, tempos em que temos seca, tempos em que temos fome, dificuldades, e também de desastres naturais que ocorrem ao longo de toda a história da China. Em Três Corpos, eles focam mais na questão dos desastres. Mesmo assim, é uma semelhança bem interessante que temos entre os escritos de Sima Guang e a forma que Cixin Liu apresentou a civilização trissolariana. Para uma leitura complementar sobre a história da China, eu recomendo História da China, o retrato de uma civilização e de seu povo, do Michael Wood. Foi isso por hoje. Inscreva-se no canal caso você ainda não tiver feito isso. Se gostou, deixe seu like e sinta-se livre para comentar.